Tudo bem, meus irmãos? Eu tive um pequeno problema na última aula, com a gravação. Então, eu estou regravando a aula agora para poder enviar para vocês. Eu peço um pouco da paciência de vocês, peço perdão por esse problema, né? E já vou compartilhar a tela com vocês. Em um minutinho aí já vou compartilhar. Ok? Vamos lá, gente. Nós estamos aí no período de estudos em teologia bíblica. Deixa eu ver aqui como é que estão essas coisas. Nós estamos aqui no nosso tempo de falar a respeito da aliança da preservação. E hoje nós vamos para a segunda parte. A primeira parte nós dedicamos basicamente para falar a respeito do julgamento que foi pronunciado por Deus, da situação que estavam a criação no tempo de Noé. E agora nós vamos falar a respeito da preservação que houve no pacto, a continuidade que houve no pacto da criação, que nós estudamos há um tempo atrás. Quando nós usamos o termo preservação, nós queremos indicar que é verdade que Deus continuou com Noé o que ele tinha estabelecido anteriormente com Adão e Eva, e que isso tem suporte bíblico, que essa posição é afirmada biblicamente. Deus disse a Noé: eu estabelecerei minha aliança. E o termo hebraico que é utilizado ali no texto para falar estabelecerei tem um significado de continuidade, no aspecto de continuar a ser estabelecido. Eu continuarei estabelecendo algo que já estava corrente e eu não vou mudar de ideia. É mais ou menos isso daí. Então, nesse contexto, é dito a Noé que Deus vai manter o seu pacto. Isso só pode significar uma referência ao pacto estabelecido previamente, ou seja, o pacto da criação. Depois que os relacionamentos e mandatos tinham sido violados, foram quebrados pela humanidade, Deus poderia ter terminado com tudo. Ele poderia, é o fim, não quero mais saber, chega daqui para frente, eu sigo em paz, né? Mas não foi isso que aconteceu. O que a gente pode sugerir é que Deus estava, se a gente pensar dessa maneira, de que Deus está começando algo novo, pode-se sugerir que Deus estava anulando o seu pacto da criação quando ele anunciou a Noé que ele iria varrer toda a terra e toda a vida animada que existia na face da terra e assim por diante. Mas as promessas, os mandatos, os relacionamentos, a continuidade do cosmos e da humanidade não foram anulados e não foram descontinuados. Eles poderiam ter sido, mas não foi isso que Deus fez, não foi essa a intenção de Deus. Quando ele anuncia a aliança, Noé, ele firma uma aliança e tem termos aí de continuidade ao invés de descontinuidade, né? O que ele tinha revelado a Adão e Eva continuaria. O pacto da criação e o pacto da graça seriam sustentados. A forma plural do termo pacto não aparece. E isso não é necessário porque existe somente um pacto, não são vários pactos, né? Um pacto só. Quando Deus pronunciou lá o proto-evangelho em Gênesis 3,15, ele revelou que por um plano da graça, o pacto da criação iria continuar. Portanto, a presença de o pacto da criação, implica definitivamente na presença do segundo, o pacto da graça. Tudo que Deus havia preparado no pacto da criação e tudo que estava envolvido no pacto da redenção seria mantido por Deus. Consequentemente, esses mandatos, as maldições, bênçãos, garantias de vida e a ação redentora de Deus continuariam também com Noé. Noé seria um receptor das mesmas condições pactuais, digamos assim. Deus tendo falado do julgamento próximo por meio das águas do dilúvio, lá em Gênesis 6,17,
e sua intenção de salvar Noé e sua família da morte por meio da arca, lá no capítulo 6, dos versos 14 e 16, acaba garantindo a Noé que o pacto ia continuar e ia estar presente e operante. É isso que a gente vê em Gênesis 6, 18. Aqui algumas questões importantes devem ser analisadas por nós. A relação que existe entre os pactos citados nas Escrituras nos demonstram alguns aspectos que são importantes. Em primeiro lugar, a relação desses pactos, né? Em todos eles, o reino cósmico de Deus é o palco em que toda a criação está incluída. Em segundo lugar, Deus se revelou no tempo da criação e quando fez, ele fez um pacto com Adão e Eva. Todos os pactos contemplam essa ideia. Em terceiro lugar, 9 períodos pactuais durante os quais foi dada cada vez mais revelação se seguiram um ao outro. Cada um pressupõe a presença e a atuação continuada dos pactos precedentes, ou seja, o quarto ponto já vai nos trazer essa ideia. A revelação dada no primeiro pacto não é anulada. Ela é expandida e explicada. Ou seja, sempre que um pacto novo é estabelecido, o que acontece é uma expansão do pacto anterior. E nunca a anulação dele. Em quinto lugar, o pacto é um meio administrativo que passa pelo centro. Ou seja, o pacto é o fio condutor de toda a revelação bíblica. Ele é o fio unificador que amarra toda a revelação bíblica de Gênesis a Apocalipse. Sexto, no âmago do pacto está o mediador. Todas as vezes que nós vemos um pacto sendo estabelecido, há um mediador. O mediador do pacto na nova aliança, né, é Jesus Cristo, obviamente. Todos os anteriores são figuras de Cristo como mediadores, mas todos os pactos têm o seu mediador. O pacto que foi estabelecido em Abraão é o mediador para a sua família. Noé é o mediador para o povo e para a sua família. Quando a aliança do Sinai é firmada, Moisés é o mediador entre a aliança e o povo. Em relação ao trono de Judá, né, com a promessa da vinda do Messias, Davi é o mediador ali, representante de Cristo. Então sempre existem mediadores. Os profetas têm esse papel mediador entre Deus e o povo também, quando eles estão anunciando as coisas que viriam. Então sempre tem um pacto. O pacto está sempre tem a presença de um mediador. O sétimo aspecto é que quando Deus garantiu a Noé que seu pacto seria mantido, ele falou do pacto da criação, com o pacto redentor sustentando este pacto e o desenvolvendo. Quando Deus garantiu a Noé a manutenção do seu pacto com ele, estava mantendo seu reino cósmico ele não estava, por meio das águas, destruindo tudo completamente. Muito pelo contrário, ele estava sustentando, né? De acordo com a sua vontade e poder soberano, ele podia trazer e traria o julgamento por meio do dilúvio mundial e ainda manteria o seu reino cósmico e cumpriria o seu programa escatológico. É importante, porém, que Noé seja reconhecido tão completamente quanto o material bíblico nos autoriza. Gente, isso aqui é muito importante. Noé deve ser considerado como um servo. Ele foi chamado para servir a Deus, a sua família e a toda a criação de uma forma ímpar, vital e crucial. O que foi estabelecido por Deus para Noé é que Noé servisse como um servo diante de Deus, diante do cosmos e diante de sua família. E o que Noé fez foi extremamente vital. 5 fatores a respeito de Noé pedem a nossa atenção aqui, um pouquinho de discussão. Em primeiro lugar, Noé poderia servir porque Deus foi gracioso com ele. Noé recebeu graça. Não é que Noé fosse merecedor. Ali na perícope, né, aquele trecho do texto de Gênesis 6, do 1 ao 8, está declarado o contraste entre os que seriam varridos da terra e Noé. Toda a humanidade seria extirpada, exceto Noé. Deus o poupou. Ele não seria varrido. A base em que esta graça foi concedida não é declarada, mas o ponto aqui é: Deus
é quem salva Noé. Noé não fez nada para merecer isso. Noé recebeu essa graça, então, e por causa disso não seria destruído no dilúvio. A questão aqui fica muito evidente. Muitos estão sob a ira e maldição de Deus. Um está sob o amor e a bênção. Esta é a mensagem de Gênesis 6, do 1 ao 8. Noé poderia servir e serviria pela graça de Deus. Um segundo aspecto importante aqui é o fato de que Noé foi uma pessoa pactual. Noé foi uma pessoa pactual. Gênesis 6, 9 começa com uma referência à vida de Noé e à linhagem da semente, a linhagem da mulher. Moisés começa o relato do serviço real que Noé prestaria, pela graça de Deus, como uma pessoa pactual. E ele menciona ali 3 fatores muito importantes. O primeiro, Noé era um homem íntegro. Noé estava no relacionamento certo com o seu Senhor. Ele era considerado alguém que vivia de acordo com a vontade de Deus. Isso é muito importante aqui, gente, porque não é dito que ele não tinha pecados. Mas, no entanto, pela graça de Deus, ele não era tratado de acordo com o seu pecado. Assim, em seus relacionamentos com Deus, a sua relação com Deus era uma relação de integridade. Ele era íntegro. O segundo aspecto aqui, bem importante, segundo fator, é que é declarado que Noé era sem culpa entre a sua geração. Ele era um homem de integridade, vivia e servia conforme ele professava sua fé. Ninguém podia apontar um dedo para ele acusando de algum erro com relação ao seu próximo. Um terceiro fator aqui é que Noé caminhou com Deus. Assim como Enoque, assim como foi exigido de Abraão futuramente, Gênesis 17, assim Noé fez. Ele manteve uma comunhão espiritual com Deus, e isso é bem importante. Agora, do panorama maior daqueles 5 pontos que nós estamos tratando, voltamos agora ao terceiro. Em terceiro lugar, Noé, vivendo e servindo pela graça de Deus e exibindo um estilo de vida pactual, serviu como um agente pactual. Note que ele tinha uma família, esposa, 3 filhos, suas noras. E no meio da revolta social, Noé obedeceu o mandato social. Ele se multiplicou. Ele era uma só carne com sua esposa e eles foram frutíferos. Ou seja, Noé, mesmo diante de um dia mau, do tempo complexo, não deixou de cumprir o mandato estabelecido por Deus. E isso é extremamente importante. É ordenado, então, que Noé se torne ativo na arena cultural também. Ele tinha que construir uma arca de acordo com as especificações de Deus. E ele obedeceu. Consequentemente, sendo fiel aos mandatos espiritual, social e cultural, ele serviu particularmente como um agente redentor. Noé, com a sua família, se tornou um meio pelo qual 8 pessoas e muitos casais de vida animada foram salvos. Aqui, gente, o pacto da criação é a estrutura dentro da qual a redenção pactual, segundo a vontade e graça de Deus, se torna uma realidade. É dentro do cosmos, é dentro daquele arcabouço do pacto da criação, envolvendo os mandatos do aspecto geral do pacto da criação. O relato da construção, da entrada na arca e da flutuação dessa arca nas águas do dilúvio descreve o ato salvador de Deus, no qual Noé foi o agente pactual especificamente nomeado e atuante. Um quarto ponto aqui, um quarto aspecto interessante a respeito de Noé, é que Noé serviu como um agente pactual. E servindo como agente pactual, pode ser corretamente citado que ele foi um mediador pactual. Lembra que eu falei aquela situação de que todo pacto tem no seu âmago um mediador? Não é diferente com Noé. Ele se posicionou entre Deus e todos os que foram salvos da destruição por meio da arca. Noé não foi um agente de julgamento. Foi Deus quem trouxe as águas do dilúvio e que executou a maldição e trouxe a morte. Não foi Noé. Noé foi um mediador redentor. Noé serviu como profeta mediador. Pedro, quando vai falar a respeito de Noé, ele diz que Noé foi um pregador da retidão, em 2 Pedro 2,5.
Isso significa para nós, indubitavelmente, que assim como Noé viveu no relacionamento certo com Deus, ele também pregou a vontade de Deus e, consequentemente, foi capaz de demonstrar a sua irrepreensibilidade. A pregação de Noé não foi eficaz, a gente não vê um relato ali de que alguém tenha se arrependido, né? Até porque só entrou ele e a família dele na arca. Mas isso não deprecia o seu papel de mediador profético aqui. O quinto aspecto que nós podemos notar sobre Noé, que é bem importante, é que Noé também atuou em um papel de mediador real. Ele, sob Deus, estava executando a vontade do próprio Deus. Ele se encarregou de construir a arca, levou sua família e todos os pares de vida animada para dentro da arca. A arca, sob a direção de Noé, representava todo o mundo. Pode parecer esquisito, mas todo o mundo vivo estava dentro daquela arca. É óbvio, tirando os animais aquáticos. Mas todo o cosmos, o que restou, estava ali dentro e estava sendo governado por Noé. Ou seja, como vice-regente pactual e real, ele estava exercendo as funções. Noé governou, então, sobre aquele domínio em miniatura ali, de acordo com a vontade do governador do cosmos, o próprio Deus. Noé também serve como mediador pactual sacerdotal. Ele, depois de deixar a arca, construiu um altar. Lá em Gênesis 8:20 a gente lê sobre isso. Ele tomou os animais puros, animais limpos. Ele havia levado 7 animais limpos. E ao trazer os sacrifícios, Noé, então, representa sua família diante de Deus e expressa sua gratidão e devoção ao seu Senhor e Salvador. Deus se agrada desse sacrifício e isso é uma evidência real de que Noé atuava de uma maneira aceitável diante do Senhor como sacerdote. Deus, então, garante que o reino cósmico iria continuar. Exatamente como ele havia determinado no quarto dia da criação, onde o sol, a lua controlariam as estações, os dias, as noites, os tempos de plantio e colheitas, assim também eles iriam continuar. Deus agora também dá a todos os animais para servir de alimentação à humanidade, ou seja, Noé festeja com um grande churrasco. O primeiro gaúcho da história foi Noé, né? Fez uma costela de ovelha, fogo de chão ali, que foi coisa maravilhosa. As restrições, no entanto, foram pronunciadas claramente. A vida humana seria protegida, a vida animal também. O sangue animal, é chamado aqui de sangue da vida, não poderia ser consumido. Havia razões específicas para essa restrição. Em primeiro lugar, o privilégio de comer carne não era para ser tomado como uma liberdade para, sem consideração nenhuma, destruir a vida animal ou considerar a vida animal de pouco valor. Em segundo lugar, a violência e o assassinato, que tinham sido tão comuns antes do dilúvio, não deveriam ser repetidos. Em terceiro lugar, mais importante, derramar o sangue humano era destruir a imagem de Deus. Isso deve ser considerado como tendo significado de que quando a imagem de Deus era atacada, Deus também era. Gente, isso é muito interessante, porque todas as nossas noções de direitos humanos têm a sua raiz mais profunda no ensino da Sagrada Escritura, que diz que os homens são a imagem e semelhança de Deus. Por isso, por mais que essa imagem esteja desfigurada, o ser humano deve ser tratado com dignidade. Valor inestimável foi colocado sobre a vida humana. Animais não deveriam destruí-la. Eles seriam considerados responsáveis pelo sangue humano se o derramassem. Mas para as pessoas que derramassem sangue humano, causando a morte, a penalidade seria a perda da vida. É interessantíssimo quando a gente entra aí em debates a respeito de pena capital, pode ou não pode pena de morte, assim por diante. Algumas pessoas tentam dizer, porque a Bíblia não autoriza. Muito pelo contrário, gente. A Bíblia ensina a pena de morte no Antigo Testamento sob diversas circunstâncias, né? Ou seja, não estou falando aqui que por isso a gente tem que sair instituindo a pena de morte, mas o que eu estou querendo dizer é que, biblicamente, há base de sustentação para que os magistrados apliquem a pena de morte. Inclusive, o texto de Romanos 13 diz que eles portam a espada
para punir os maus. E isso é muito sério. Seguindo aqui, depois desse parênteses, Deus tendo declarado enfaticamente que os aspectos básicos do pacto da criação continuariam, e tendo adicionado as estipulações para a preservação da vida, ali em Gênesis 9, do 1 ao 7, continua a explicar os aspectos desse pacto, e tem alguns fatores bem importantes aí nessa continuação da explicação do pacto. Primeiro, nós devemos considerar quem foi endereçado à explicação. Foi a Noé e a seus filhos com ele. A Noé como cabeça autoritária de sua família e a seus filhos que se tornariam cabeças de suas famílias. Foi dito com muita firmeza que eles e seus descendentes deveriam saber que estavam em um relacionamento pactual com Deus. Mas não eram eles somente que estavam incluídos nesse relacionamento. Esse relacionamento é ampliado ali em Noé. Toda a vida animada que lhes fora dada por alimento, que tinha estado com eles na arca e que havia sido colocado sob seu domínio, foi incluída nesse pacto. O fato de permanecer dia, noite, sol, chuva, plantio e colheita toca toda a criação. Essa realidade, certamente confirmada, confirma que quando Deus pactuou com seus vice-regentes, ele incluiu toda a vida animada sob o domínio do seu agente, ou seja, o homem deveria dominar ainda mais uma vez. Segundo, os termos usados precisam ser considerados. Eu, é o que a gente encontra ali. Deus declara que ele é a fonte unilateral do pacto, ao qual ele não acrescentou qualquer tipo de condição. O verbo ali é mekim, que significa causar, né? Enfatiza a intenção soberana de Deus e a ação monergista. É Deus quem causa, ou Deus é a causa do pacto, né? É o pacto de Deus com seus portadores de imagem salvos do dilúvio e com a vida animada colocada sob seu domínio. Eles se tornarão os benfeitores e participantes abençoados, mas quem estabelece esse pacto é o próprio Deus. Terceiro, acrescentado ao que Deus havia incluído na sua ação pactual inicial com Adão, duas garantias abençoadas vão ser dadas. Em primeiro lugar, Noé e todos os que estavam na arca foram salvos das águas do julgamento. Eles deveriam se lembrar dessa verdade. Eles deveriam viver e servir de acordo com isso. Eles eram pessoas poupadas por causa da atividade redentora de Deus que providenciou a arca para eles e para toda a vida animada. Ou seja, eles precisavam perceber que foram alvos da graça divina. Em segundo lugar, eles continuarão nesse pacto da criação de vida. Nunca mais existirá uma eliminação universal do modo de vida normal da criação. A frase que Deus utiliza ali, e certamente eu não eliminarei toda a vida da terra novamente, deu garantia absoluta de que a bênção da vida com provisões para alimentação poderia ser esperada. Então essa garantia é reforçada por aquilo que Deus adiciona, né, na sua explicação. Em quarto lugar, Deus graciosamente providenciou um Ot Haberit, um sinal do pacto. O sinal, o arco-íris, era inseparavelmente relacionado à água. Atuaria como uma lembrança da sua redenção, da maldição executada por meio do dilúvio, da garantia da promessa pactual de Deus a respeito da continuidade do seu pacto, da criação e do papel de seus vice-regentes nele. Então Deus tem todos os interesses de permanecer fiel àquilo que ele promete. Quinto, uma consideração dessa perícope, né, desse trecho do texto, levanta a questão: qual era precisamente a natureza desse pacto que Deus firmou com Noé, seus filhos e toda a carne que está sobre a terra? Algumas observações são bem importantes que nós façamos aqui. O termo Aolam, vocês vão ouvir muito esse termo, se vocês tiverem contato com o texto hebraico, né, ele aparece muitas vezes. Ele é usado aqui em Gênesis 9:16. O termo fala da continuidade e enfatiza a extensão do tempo. Aolam, então, pode ser traduzido por eras, por todo tempo ou eternidade. Esse pacto é com os vice-regentes de Deus e toda a vida animada do cosmos perpetuamente.
é a palavra que vai aparecer ali e aparece em outros momentos na Escritura Sagrada também. Também esse pacto da criação contínuo enfatiza a realidade da preservação. Deus irá preservar o que ele poupou e salvou. A garantia de que a graça comum de Deus terá sempre um ambiente no qual será revelada e eficaz está embutida nesse pacto da criação. A graça redentora também está incluída. Assim como a atividade redentora por meio de Deus fez com que a continuidade do pacto da criação fosse possível, assim, o pacto da criação nos proveu o palco para que a graça redentora de Deus seja revelada e aplicada aos homens de maneira soberana. Nós precisamos concluir, então, tendo considerado esses vários aspectos incluídos na natureza desse pacto, que ele é ambos. Ele é um pacto criacional e redentor. Esse pacto firmado, pacto da preservação, pacto firmado com Noé. De fato, o criacional provê a estrutura e o palco. O redentor provê a continuidade, tanto retrospectivamente quanto prospectivamente. Em outras palavras, sem o aspecto redentor, o criacional não teria contexto no qual ele seria operante. A inter-relação da obra criadora e redentiva de Deus e a intenção são reveladas de uma forma inconfundível. Finalmente, deve ser mencionado que, uma vez tendo Deus revelado a sua provisão para o palco e continuidade da sua obra redentora, referências posteriores ao pacto da criação são mínimas em comparação com a revelação do plano e o programa de Deus para o término do seu pacto de redenção de uma forma orgânica, progressiva, histórica e adaptável. O que é que significa, gente? É que até aqui, final do Gênesis 9, Gênesis 10 aí, o pacto da criação está sempre sendo utilizado, sendo citado. Os termos do pacto voltam uma vez após outra, inclusive aí nesse pacto firmado com Noé. Mas daqui por diante, essa ampliação dos pactos sendo instituídos não vai citar diretamente mais o pacto da criação, não com essa mesma ênfase que a gente viu nessa primeira parte aqui de Gênesis, né? O que há são ampliações agora com esse pacto da criação como um pano de fundo, ou melhor, como a palavra que nós temos utilizado, como o palco onde a redenção se manifesta. Isso não significa que tenha sido permitido ao pacto da criação retroceder do conhecimento do povo de Deus e seus agentes que foram chamados às tarefas de responsabilidades específicas, ou seja, os mandatos continuam diante de nós, mandato espiritual, social e cultural. O palco criacional e o reinado soberano de Deus sobre o cosmos e as nações são citados repetidamente. Frequentemente, como será discutido mais adiante, um apelo ou referência é feita a Deus como soberano da criação para dar a garantia do fato que ele, como tal, tem sabedoria, poder, bondade, autoridade para levar a cabo, a efeito, o seu pacto redentor, assim como tem para o seu pacto da criação. Então, nesse segundo momento agora, nós encerramos a nossa discussão a respeito do pacto estabelecido com Noé e vamos seguir avançando com uma velocidade um pouco maior no texto bíblico agora, e a gente vai lidar mais detidamente com os patriarcas, depois a conquista e assim por diante, mas o nosso avanço agora vai ser mais rápido, mas não vai ser menos significativo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, que Deus os guarde, Cristo resplandeça seu rosto sobre todos vocês e até a próxima.